Olá, a prova da OAB está batendo na porta, né? Então essa análise focada é exatamente o que a gente precisa agora. Vamos direto ao ponto, naqueles artigos do Código de Ética que a FGV adora cobrar. O foco aqui é total no que realmente vai fazer diferença para a aprovação. Bora lá? Para começar, vamos pensar juntos. Quais são os pilares que sustentam a advocacia no Brasil? Pode até parecer uma pergunta meio filosófica, mas olha, essa é a chave para um monte de questão da FGV. Entender essa base não é só decoreba de regra, é pegar a lógica da banca. E é isso que vai garantir aqueles pontinhos preciosos. E a resposta, claro, está aqui, bem no preâmbulo do código. E um alerta: isso aqui não é só um textinho de enfeite, não. A FGV pega esses princípios e transforma em casos práticos. Dominar essa essência é o que vai fazer a gente interpretar a questão do jeito certo e marcar o X no lugar correto. Beleza. Então vamos mergulhar no primeiro princípio. Esse aqui precisa ficar gravado na mente, porque ele define o que a advocacia de jeito nenhum pode ser. Estou falando, claro, da proibição da mercantilização. Grava bem essa frase. Advocacia não é comércio. Ponto. O artigo 5º deixa isso claríssimo. O que isso quer dizer na prática? Que não existe Black Friday de honorários, muito menos consulte um advogado e ganhe um brinde. Tratar a profissão como se fosse um negócio qualquer é uma das infrações mais batidas em prova e é uma fonte certa de pegadinhas. Certo. Agora vamos para o artigo 2º. Pensa nesse artigo como se fosse o mapa do tesouro para a prova, porque ele lista todos os deveres que guiam o dia a dia do profissional. É tipo o DNA da ética da nossa profissão. Olha só, esse slide funciona como um verdadeiro checklist para a prova. Cada um desses pontinhos pode ser aquele detalhe que ajuda a eliminar uma alternativa errada. A FGV adora focar em coisas como estimular a conciliação e aconselhar a não ingressar em aventura judicial. Por quê? Porque isso mostra um advogado que pensa além da briga, que busca paz social. Então fica de olho nisso, viu? E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não pode fazer. Uma proibição que vive caindo em prova é essa aqui: entrar em contato direto com a outra parte se ela já tem um advogado. O slide mostra bem essa barreira. Já tem um colega cuidando do outro lado, então qualquer papo tem que ser com ele. Fazer isso é falta ética grave, gravíssima. Seguindo em frente, chegamos num tema que é o coração do exame, a relação entre cliente e advogado. A base de tudo aqui é a confiança, e o código vai detalhar direitinho como essa confiança deve ser construída e, claro, mantida. Esse quadro aqui é perfeito. Ele organiza de um jeito muito visual essa dualidade da relação com o cliente. De um lado, os deveres, tipo ser super transparente sobre os riscos. Do outro, o que é vedado, como abandonar a causa do nada ou atravessar o trabalho de outro advogado. Dá para usar esse quadro como um guia rápido na revisão final, que ajuda bastante. Publicidade na advocacia. Esse aqui, sem a menor dúvida, é um dos tópicos preferidos da FGV. A linha que separa o que pode do que não pode é muito, mas muito fina. E é exatamente aí que eles criam as questões para pegar quem não está atento. O princípio que guia tudo é bem simples, na verdade. A publicidade tem que ter um caráter exclusivamente informativo. O advogado pode e deve falar sobre seus serviços, mas sempre de forma discreta, com moderação, sem nunca cair naquela história da mercantilização que a gente já conversou. O artigo 29 é a nossa lista segura. Ele diz exatamente o que pode aparecer no anúncio: nome completo, número da OAB, títulos e especialidades e as informações de contato. Basicamente, é um cartão de visitas. Se na prova aparecer uma questão de escrever no anúncio com qualquer coisinha fora disso, tipo um slogan ou uma promessa de resultado, desconfia na hora. A chance de ser a alternativa errada é gigante. E aqui, a outra face da moeda. A regra é cristalina. Qualquer coisinha que tenha um cheiro de comércio, qualquer coisa que pareça propaganda de produto, está estritamente proibido. Então, se ligue nessa lista de proibições absolutas para memorizar mesmo. Nada de rádio, TV ou outdoor. E o mais importante de tudo, é proibido falar de valores, de gratuidade ou de formas de pagamento no anúncio. O objetivo é muito claro: manter a sobriedade da profissão e não deixar a advocacia parecer uma simples venda de serviço. Vamos para outro tema quentíssimo no exame: honorários. Como é que se define o valor do trabalho de um jeito ético? O código não vem com uma tabela de preços pronta, mas ele aponta o caminho certo a seguir. O artigo 36 não dá uma fórmula matemática, mas sim um processo de raciocínio.
A fixação dos honorários tem que ser moderada e precisa levar em conta todos esses fatores aí, desde a complexidade do caso até a condição financeira do cliente. Essa análise bem ponderada que a banca espera que o candidato demonstre conhecer. E aqui, atenção máxima nesse detalhe que a FGV adora usar como pegadinha. O contrato de honorários deve ser, e eu vou repetir, obrigatoriamente escrito. Contrato de boca, acordo verbal sobre pagamento, não tem validade ética nenhuma. Tem que lembrar disso na hora da prova, hein? E para fechar, vamos passar o olho no básico do processo disciplinar. Não precisa virar um especialista no rito, mas conhecer as fases principais é fundamental para resolver as questões que a FGV bota na prova sobre isso. Olha só esse resumo do fluxo do processo. Tudo começa com a instauração. Logo depois, o advogado é notificado para apresentar a defesa prévia dele. Daí vem a fase de instrução, que é para juntar provas. E, por fim, as razões finais, um pouco antes do julgamento. É só gravar essa sequência: instauração, defesa prévia, instrução, razões finais e julgamento. Simples assim. E para a gente terminar, fica esta reflexão. Longe de ser só um monte de restrição, o Código de Ética é o que dá credibilidade, respeito e força para a advocacia. Entender isso não é só uma obrigação para passar no exame, é o que faz da gente profissionais dignos da confiança da sociedade. Bons estudos e uma excelente prova.